Seja bem-vindo a mais um podcast de saúde e morte. O tema escolhido para falar é leucemia. Um tipo de câncer recorrente no Brasil, que traz sérias consequências à saúde dos pacientes e pode ser fatal. Seu diagnóstico precoce é imprescindível para o sucesso do tratamento, mas seus sintomas inespecíficos às vezes dificultam a devida assistência para a doença. Para que você saiba como reconhecer a condição e quais os meios mais eficazes de combatê-la, preparei este podcast com informações completas sobre o assunto. A seguir, entenda melhor a patologia, seus principais tipos, causas, possibilidades de cura, fatores de risco, tratamentos e quais os sintomas de leucemia. Entenda o que é leucemia. É um tipo de câncer, caracterizado pelo acúmulo de células patológicas na medula óssea, que ocupam o lugar das saudáveis. A doença afeta principalmente os glóbulos brancos, chamados de leucócitos, gerando sintomas como febre, perda de peso e fraqueza. A medula óssea fica na cavidade dos ossos, e é nela onde são formadas as células presentes no sangue. É nessa região que estão as células precursoras, responsáveis por dar origem aos leucócitos e a outros elementos, como plaquetas e hemácias. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, mais de 10.800 pessoas adquirem leucemia todos os anos no Brasil, sendo que o número anual de mortes pela doença é de cerca de 7.370. Principais tipos de leucemia. São classificadas em mieloide e linfóide, mas ambos ainda se dividem entre agudos e crônicos. Mieloide aguda. Possui uma manifestação acelerada e atinge crianças e adultos igualmente. Além disso, seu combate inclui quimioterapia e transplante de medula óssea, que conferem até 80% de chances de cura. Mieloide crônica. Mais recorrente nos adultos, ela se manifesta lentamente e, às vezes, seus sintomas são de difícil reconhecimento. Na maioria dos casos, o tratamento é feito com medicamentos a vida inteira. Linfóide aguda. Avança rápido e afeta adultos e crianças igualmente. No início, é tratada com radioterapia e quimioterapia, mas pode exigir transplante de medula óssea caso as duas primeiras opções não a curem. Linfóide crônica. Seu desenvolvimento é lento e gradativo, e a maioria dos pacientes afetados são idosos, que nem sempre necessitam de tratamento. Além dessas situações, a leucemia ainda pode ter 4 subtipos, que são: linfocítica granular T ou NK. Seu desenvolvimento também é lento e progressivo, mas certas manifestações podem ser mais agressivas e de difícil tratamento. Agressiva de células NK. Atinge adultos jovens e adolescentes. No mais, o vírus Epstein-Barr a provoca e a quimioterapia a trata. Células pilosa. É um subtipo da leucemia linfocítica crônica, que não afeta crianças e é mais encontrada em homens nela. As células adquirem um aspecto em que parecem ter pelos. Células T do adulto. É causada por uma doença viral parecida com o HIV, chamada de HTLV1. É extremamente grave e tem tratamento muito pouco eficaz, que pode ser feito com transplante de medula e quimioterapia. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Morte a partir de um dispositivo conectado à internet para ser atendido no conforto da sua casa. Respondendo à pergunta sobre o que causa leucemia. Em primeiro lugar, é reconhecido que tanto as leucemias agudas quanto as leucemias crônicas contam com alguns fatores que favorecem seu aparecimento. Apesar disso, a medicina e a ciência em geral ainda não sabem ao certo quais são os motivos que levam ao seu desenvolvimento. Vale mencionar que a doença não é contagiosa. Ou seja, não pode passar de uma pessoa para outra. Além disso, não é hereditária, o que significa que não passa de pais para filhos. Sobre os sintomas de leucemia. Os sintomas clássicos da leucemia são percebidos com mais facilidade nas suas manifestações agudas. Nos casos crônicos, os sinais aparecem lentamente e às vezes sequer são reconhecidos, sendo identificados posteriormente em exames de rotina. Em geral, a doença inicialmente provoca emagrecimento acentuado, suor noturno e febre associada a calafrios. Depois que avança, seus sintomas incluem dores nas articulações e nos ossos, aumento do baço,
associado à dor na parte de cima esquerda do abdômen. Cansaço, sonolência e palidez associados à anemia. Infecções, como pneumonia, candidíase ou sapinho. Manchas de leucemia roxas pela pele. Sangramento da gengiva e do nariz. Menstruação em maior volume. Concentração baixa de plaquetas sanguíneas. Ínguas inflamadas atrás dos ossos do cotovelo, no pescoço e axila. Além disso, quando afeta o sistema nervoso central, gera dor de cabeça, vômito, náuseas e visão duplicada. Respondo à pergunta, se a anemia pode virar leucemia. Como há uma associação entre os sintomas, muitas pessoas acreditam que a anemia pode virar leucemia em certos casos. Contudo, é importante destacar que essa afirmação não é verdadeira, ainda que a relação entre as duas condições exista. Ao comprometer a medula óssea, a leucemia prejudica a produção de glóbulos brancos e vermelhos, além das plaquetas. Ou seja, a partir da proliferação de células cancerígenas, esses elementos ficam insuficientes no organismo. Uma vez que os glóbulos vermelhos se tornam insuficientes, a anemia também surge como consequência da leucemia. Dessa maneira, o oxigênio fornecido aos órgãos também é comprometido, gerando sintomas como tonturas, fadiga excessiva, falta de ar, palidez, vertigem e batimentos cardíacos acelerados. A carência de leucócitos afeta o sistema imunológico, enquanto a falta de plaquetas favorece hemorragias, febres, dores nas articulações e manchas de leucemia. De forma resumida, não é verdade que a anemia pode virar leucemia, mas um quadro anêmico representa um importante sintoma desse tipo de câncer. Inclusive, isso reforça a importância de investigar qualquer tipo de anemia. Já que, muitas vezes, as pessoas tomam comprimidos de suplementação e deixam de consultar um médico, que em certos casos pode detectar alguma doença mais séria. Sobre a pergunta se leucemia tem cura. A leucemia tem cura em casos específicos, quando seu diagnóstico é feito precocemente e o tratamento é ministrado o mais rápido possível. Contudo, quando a intervenção demora e o organismo já está muito debilitado, a recuperação do paciente é mais difícil. Aproximadamente 80% das crianças conseguem ser curadas com procedimentos de quimioterapia ou transplante de medula óssea. Já nos adultos, o índice é menor. Inclusive, o transplante pode ser fonte de cura para muitas situações, mas pode ter complicações e ser contraindicado. Em todos os casos, os pacientes devem se informar com seus médicos para entender melhor suas possibilidades de cura e previsões de tratamento. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet e um celular. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Mosh para ser atendido no conforto da sua casa. Fatores de risco e diagnóstico da leucemia. O diagnóstico da doença geralmente é feito a partir da observação dos sintomas da leucemia no sangue e em determinadas áreas do organismo. Sendo assim, as verificações incluem a tendência de sangramento oriunda da diminuição de plaquetas, dores nos ossos e articulações causadas pela infiltração de células doentes. Além de náuseas, vômitos, desorientação e dores de cabeça provocadas pelo comprometimento do sistema nervoso central. Como os sintomas da leucemia são pouco específicos, muitos indivíduos acabam se confundindo com outras doenças mais comuns. E isso prejudica a prevenção de seu agravamento e suas chances de cura. Por isso, é fundamental que os sinais da patologia sejam observados junto aos seus fatores de risco. Caso você tenha ambos, é imprescindível realizar uma investigação junto a um clínico geral, hematologista ou oncologista. As condições de risco da leucemia incluem exposição a químicos. Certos produtos podem aumentar o risco de desenvolvimento de certos tipos de leucemia. O maior exemplo é o benzeno, muito utilizado na indústria química e presente na gasolina. Tabagismo. O vício de fumar cigarros está associado a maiores riscos de leucemia mieloide aguda. Tratamentos de câncer anteriores. Quem já realizou tratamentos de radioterapia e quimioterapia possui mais riscos para leucemia. Histórico familiar. Aqueles com membros da família já diagnosticados com a doença têm mais chances de desenvolvê-la. Problemas genéticos. Anormalidades genéticas estão ligadas a maiores riscos de leucemia, como é o caso da síndrome de Down e outras semelhantes. Saiba quais são os tratamentos para leucemia.
Eles podem variar de acordo com o tipo de manifestação da doença, a idade do paciente, as condições gerais de saúde e como ela já se espalhou no organismo. Após realizar a consulta médica, solicitar exames e definir o diagnóstico, o médico pode ministrar diversos tipos de intervenções, associadas ou não entre elas. As mais comuns são: terapia de radiação. Nela, feixes de alta radiação, como raios-X, são utilizados para destruir as células de leucemia e frear seu desenvolvimento. Durante o tratamento, o paciente fica em uma mesa enquanto o equipamento se move ao seu redor, direcionando os feixes em áreas específicas do corpo ou em todo ele. Em determinadas situações, a radioterapia ainda serve como meio de preparo para um transplante de medula óssea. Terapia biológica. Já a terapia biológica associa diferentes tipos de tratamentos. Eles têm como objetivo auxiliar o sistema imune do paciente a reconhecer as células de leucemia e atacá-las com mais eficiência. Quimioterapia. Muito conhecida por diversos tipos de câncer, a quimioterapia é também a principal intervenção contra a leucemia. Nela, diferentes substâncias químicas servem para matar as células afetadas. A depender do caso, elas são injetadas diretamente na veia ou ingeridas como pílulas. Assim como a terapia de radiação, essa técnica também serve como preparação para um transplante. Transplante de medula óssea. Também chamado de transplante de células-tronco, ou de células estaminais, esse procedimento visa substituir a medula óssea comprometida do paciente por uma saudável, de um doador. Antes da intervenção, o indivíduo deve realizar sessões severas de radioterapia ou quimioterapia para destruir a medula óssea doente. Depois, se ministra uma infusão de células formadoras de sangue para auxiliar na reconstrução da medula. Além da possibilidade de doação de medula, a pessoa ainda pode receber suas próprias células-tronco, a depender de cada situação. Terapia direcionada. Nas terapias direcionadas, ou diretas, se prescreve algumas drogas para atacar determinadas vulnerabilidades dentro das células cancerígenas. Um exemplo é o medicamento imatinib, que freia a ação de uma proteína recorrente em células afetadas pela leucemia mieloide crônica, auxiliando no controle da doença. Sendo assim, outros fármacos comuns no controle da doença são prednisona, beta-30, decadron, doflon, diprospa, celestone, andocortil, prednisolona, dexametasona, betametasona. Apenas um especialista pode determinar qual é a melhor terapia para cada caso, a duração do seu consumo e a dosagem. Uma vez definido o tratamento, jamais pare de tomar o medicamento sem antes consultar o seu médico. Mesmo se o medicamento causar efeitos adversos, pois isso pode gerar riscos. Se você gostou deste assunto, considere assinar nossas redes sociais e nosso podcast Morte no YouTube. Caso tenha algum assunto que deseja que eu comente no formato de podcast, basta mandar mensagem pelas nossas redes sociais. Fique atento para não perder os próximos episódios. Abraço e até breve.